E aí pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o professor Martim, estamos no Leitura da História e vamos falar agora sobre o Primeiro Reinado. O 7 de setembro de 1822, data da proclamação da independência, iniciou com um novo período da história brasileira, denominado Primeiro Reinado. Essa fase correspondeu à consolidação da independência brasileira e estendeu-se até 1831, quando Dom Pedro I abdicou ao trono, deixando o Brasil. No Primeiro Reinado, também ficou clara a diferença do Brasil em relação aos demais países da América. A independência dos Estados Unidos em 1776 e a dos países da América Espanhola no início do século XIX foram conseguidas com muita luta e completo rompimento com as metrópoles, delas resultando regimes republicanos. Já no Brasil, a independência foi obra da Associação das Elites Nacionais, a aristocracia rural, com o príncipe português, Dom Pedro, organizando uma monarquia. Este aspecto permitiu que o Primeiro Reinado consolidasse a independência sobre o predomínio da aristocracia rural, sem a participação da maioria da população brasileira. Em dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador, com o título de Dom Pedro I, oficializando o regime monárquico brasileiro. Seu reinado, porém, não foi tranquilo. Para garantir a independência do Brasil, Dom Pedro I precisou vencer e expulsar as tropas portuguesas que se opunham à separação entre Brasil e Portugal. Diante da ausência de um exército organizado, o monarca contratou experientes militares ingleses e franceses para organizar e comandar a luta contra os portugueses. A Bahia foi a área que mais resistiu à independência, pois ali se concentrava a maior parte das tropas portuguesas, comandadas por Madeira de Melo. Atacados por Laboute e depois por Concharne, os portugueses acabaram derrotados e expulsos em julho de 1823. Nos meses seguintes foram vencidas as tropas portuguesas no Piauí, Maranhão, Pará e finalmente na província da Cisplatina em novembro de 1823. Estavam derrotadas as forças militares lusas e garantida a unidade territorial do Brasil independente sob o comando de Dom Pedro I. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 26 de maio de 1824. Tal decisão fazia parte da política do presidente James Monroe, denominada Doutrina Monroe, a qual pode ser sintetizada na frase: "A América para os americanos". Os Estados Unidos condenavam uma intervenção europeia recolonizando a América, buscando reservar os promissores mercados latino-americanos para os seus negócios. A Inglaterra, economicamente muito interessada no Brasil, ao mesmo tempo que era aliada de Portugal, serviu como mediadora junto às cortes portuguesas pelo reconhecimento da independência brasileira. Isto aconteceu em agosto de 1825, mediante o pagamento a Portugal por parte do governo brasileiro da vultosa indenização de 2 milhões de libras, dinheiro emprestado da Inglaterra. Pouco depois, a Inglaterra também dava o seu reconhecimento, sendo seguida pelas outras nações europeias. Em 1826, a Inglaterra conseguiu, junto a Dom Pedro I, a renovação dos tratados de 1810 por mais 15 anos. Tais tratados garantiam que as mercadorias inglesas pagariam apenas 15% de tarifa alfandegária ao serem comercializadas no Brasil. Esta baixa tributação propiciou à Inglaterra o domínio sobre o comércio brasileiro. Era compensação pela atuação britânica no sentido do reconhecimento de nossa independência. O baixo preço das mercadorias inglesas vendidas no Brasil inviabilizava, por outro lado, o desenvolvimento de uma população industrial brasileira, além de provocar um crescente déficit em nosso comércio internacional. O valor das importações brasileiras era superior aos das exportações, obrigando o país a recorrer a frequentes empréstimos, o que endividava cada vez mais e aumentava a dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Logo após o 7 de setembro de 1822, buscou-se organizar as leis e a administração do Brasil independente, através de uma Constituição. Para tanto, reuniu-se em maio de 1823 uma Assembleia Constituinte, composta por 90 deputados pertencentes à aristocracia, que eram os grandes proprietários, membros da Igreja e juristas do país.
Logo no início dos trabalhos constituintes, o deputado Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio, apresentou para discussão um projeto de Constituição, no qual se destacavam dois princípios básicos: a subordinação do poder executivo, do imperador, ao legislativo, deputados e senadores, ou seja, o Estado deveria ser controlado pela própria aristocracia rural. Isto prova que o imperador não poderia dissolver a Câmara dos Deputados e que as Forças Armadas estariam submetidas ao legislativo e não ao imperador. Também criava uma restrição de acesso à vida política nacional da maioria da população brasileira, pelo critério do censitário, estabelecido para as eleições. Ou seja, o eleitor ou o candidato ao legislativo teriam que possuir altas rendas, conseguidas especialmente através da atividade agrícola. As rendas dos eleitores e candidatos eram calculadas pelo total da sua produção anual, que deveria equivaler à produção em alqueires de mandioca, alimento básico dos escravos. Este produto servia apenas como medida para se calcular a riqueza das pessoas que participavam da vida política da nação. Obviamente, altas rendas significavam posse de grandes propriedades e muitos escravos, ou seja, riqueza. O projeto constitucional de Antônio Carlos foi apelidado de Constituição da Mandioca e, como vimos, impediu o acesso de grande maioria da população brasileira à participação política, visto que somente uma pequena elite detinha terras e escravos. Dom Pedro I mostrou-se contrário à tentativa de limitação de seu poder e, por isso, recorreu às forças militares que, sob o seu comando, fecharam a Constituinte em novembro de 1823. Muitos deputados foram presos e exilados, inclusive os irmãos Andrada. Após dissolver a Constituinte, Dom Pedro I nomeou um Conselho de Estado, formado por 10 membros, para ajudá-lo a redigir uma nova Constituição. Em 25 de março de 1824, outorgava a primeira Constituição brasileira, que, entre outras coisas, determinava estabelecimento de uma monarquia hereditária, oficialização da religião católica, subordinando a Igreja ao controle do Estado, e criação de 4 poderes de Estado: o executivo, legislativo, judiciário e moderador. Em suma, a carta outorgada em 1824, de um lado, impedia qualquer participação política da maioria da população, os grupos sociais menos ricos; de outro, concentrava os principais poderes nas mãos do imperador. O exercício do poder moderador garantiria a Dom Pedro I o direito a nomear ministros, dissolver a Assembleia, controlar as Forças Armadas, nomear os presidentes das províncias, nomear juízes e etc. Era, enfim, o principal poder político brasileiro, consagrando a forma centralizadora de seu governo. As medidas autoritárias de Dom Pedro I, fechando a Assembleia Constituinte e impondo a Constituição de 1824, foram condenadas por boa parte da população em várias províncias. No Nordeste, somavam-se ao descontentamento político as dificuldades econômicas. Desde o início do século, os principais produtos da região, o açúcar e o algodão, estavam em crise devido à concorrência estrangeira: o açúcar cubano, o açúcar de beterraba europeu e o algodão norte-americano. As dificuldades econômicas impossibilitavam o pagamento dos crescentes impostos determinados pelo Rio de Janeiro. Em Pernambuco, a lembrança dos ideais revolucionários de 1817 e o exemplo republicano em toda a América aguçavam o descontentamento. Quando Dom Pedro nomeou um novo governador para a província, os pernambucanos se rebelaram, sendo chefiados pelo antigo governador, o liberal Paes de Andrade. O movimento de caráter separatista e republicano espalhou-se pelo Nordeste, obtendo adesão no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. A República foi proclamada e recebeu o nome de Confederação do Equador, porque as províncias insurgentes localizavam-se próximas da linha do Equador. Até que fosse elaborada uma nova carta constitucional, os rebeldes adotaram a Constituição da Colômbia. Entre os principais líderes do movimento estavam, além de Paes de Andrada, Frei Caneca, divulgador dos ideais republicanos nos seus jornais Tifes Pernambucano e Cipriano Barata. Para enfrentar os revoltosos, Dom Pedro I enviou tropas sob o comando de Francisco de Lima e Silva, como também contratou navios e os serviços de Lord Concharne. As despesas eram muitas, o que obrigou o imperador a contrair novos empréstimos junto à Inglaterra, 1 milhão de libras esterlinas. A repressão foi violenta na terra e no mar, tendo a revolta sido rapidamente derrotada. 16 revoltosos foram condenados e executados, entre eles Frei Caneca em 1825. Desde o início do primeiro reinado,
As relações entre o imperador e as elites brasileiras foram se tornando cada vez mais difíceis. Na estruturação do governo brasileiro, Dom Pedro I e a aristocracia rural brasileira disputaram o controle do país, resultando no absolutismo de Dom Pedro e na oposição dos brasileiros. Até 1826, Dom Pedro I governou o Brasil sem o legislativo, isto é, sem a participação da elite brasileira, atraindo crescentes críticas. Muitos jornais passaram a combater esse governo, entre os quais se destacava um observador constitucional, do jornalista Líbero Badaró, e Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga. Frente à oposição das elites brasileiras, Dom Pedro aproximou-se dos portugueses que desejavam a recolonização, atraindo ainda mais impopularidade. As dificuldades econômicas do país, crescentes déficits comerciais e empréstimos no exterior, intensificavam a oposição ao imperador. O seu desgaste acelerou-se definitivamente a partir da Guerra da Cisplatina e da Guerra de Sucessão Portuguesa. A província cisplatina foi anexada ao Brasil por Dom João VI. De língua e cultura espanholas, a população da região sempre se opôs ao domínio brasileiro de seu território e em 1825 iniciou uma guerra pela independência. Dom Pedro I sustentou uma cara e prolongada guerra de 3 anos contra a Cisplatina, contraindo novos empréstimos e sofrendo sucessivas derrotas. Em 1828, a província cisplatina confirmava sua independência, constituindo a República do Uruguai. A impopularidade de Dom Pedro I crescia cada vez mais. A oposição ao monarca ampliou-se ainda mais em 1826, quando morreu Dom João VI, o rei de Portugal. O fato de ser Dom Pedro I o herdeiro natural ao trono lusitano despertou o temor da recolonização. Pressionado por brasileiros e portugueses, Dom Pedro abdicou o trono português em favor de sua filha Dona Maria da Glória, de apenas 7 anos de idade. Decidiu-se que Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, exerceria a regência, até a maioridade de sua sobrinha. Contudo, Dom Miguel proclamou-se o novo rei de Portugal, desejando exercer sozinho o poder. Dom Pedro moveu uma guerra contra o irmão, a fim de recuperar o trono para a filha. Com isso, teve de organizar e financiar tropas. O envolvimento de Dom Pedro no conflito trouxe prejuízos financeiros ao Brasil, intensificando ainda mais o descontentamento brasileiro e a impopularidade imperial. À frente de oposição estava a imprensa e os descontentamentos com o imperador chegaram ao máximo em 1830, quando em São Paulo foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, um dos principais críticos de Dom Pedro I. Os assassinos eram aliados políticos do imperador e esse episódio desencadeou uma onda de manifestações contrárias ao governo que agitaram as províncias, condenando o absolutismo imperial. Buscando o controle da situação, Dom Pedro visitou Ouro Preto, a então capital da província de Minas Gerais, uma das regiões mais exaltadas. Ao contrário do que esperava, foi duramente contestado pelos mineiros, que o receberam com faixas negras de luto, lembrando o assassinato de Líbero Badaró. A viagem redundou num completo fracasso para o imperador. Quando Dom Pedro retornou ao Rio de Janeiro, seus partidários, portugueses em sua maioria, haviam organizado uma festiva recepção, buscando compensar as hostis manifestações mineiras. Tal atitude atraiu a oposição dos brasileiros, desdobrando-se dos inúmeros conflitos de rua em que os manifestantes usavam paus e garrafas. Foi a noite das garrafadas, de 13 de março de 1831. Desejando conciliar-se com os brasileiros, Dom Pedro I chegou a nomear o Ministério Liberal, composto apenas por brasileiros. Entretanto, agitações cresciam e em 5 de abril o imperador nomeou um novo ministério composto de seus amigos pessoais absolutistas, o chamado Ministério dos Marqueses. No dia seguinte, milhares de populares saíram às ruas exigindo a volta do Ministério Brasileiro. Criou-se um impasse e a situação radicalizou-se. A 6 de abril, a aristocracia conquistou o apoio das tropas do exército e, com base na movimentação popular, exigiu a demissão do Ministério dos Marqueses e a reposição do Ministério Brasileiro. Na madrugada de 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em favor de seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, e embarcou para Portugal.
Após a abdicação, decidiu-se que, durante a minoridade de Dom Pedro de Alcântara, o governo seria exercido por uma regência, e o futuro imperador ficaria sob os cuidados de José Bonifácio de Andrada. Em Portugal, Dom Pedro enfrentou e venceu seu irmão Dom Miguel, sagrando-se rei com o título de Dom Pedro IV. Em 1834, abdicou novamente ao trono português em favor de sua filha Dona Maria da Glória. No Brasil, a abdicação consolidou definitivamente a independência brasileira. Tinha início o conturbado período regencial, durante o qual o controle político passou às mãos da aristocracia agrária, apesar das constantes manifestações contrárias à hegemonia política dessa camada social. Pois bem, pessoal, em resumo, o que vimos aqui? O primeiro reinado se estende da independência em 1822 até a abdicação em 1831. Foi o período da consolidação da independência sob o predomínio da aristocracia rural brasileira, tendo à frente o imperador Dom Pedro I. Contratando destacados militares estrangeiros, Dom Pedro I conseguiu derrotar as forças portuguesas contrárias à independência. Em várias províncias ocorreram focos de resistência, mas foi na Bahia que mais resistiu, sob o comando de Madeira de Melo, até 1823, quando acabou vencida. O primeiro país a reconhecer nossa independência foi os Estados Unidos em 1824. O reconhecimento português só aconteceu em 1825, graças à mediação da Inglaterra e ao pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. O reconhecimento inglês teve como contrapartida a renovação dos tratados de 1810, o que reafirmou a dependência econômica brasileira perante a Inglaterra. Na Assembleia Constituinte, convocada em 1823, a discussão ocorria em torno do projeto da chamada Constituição da Mandioca, que defendia o fortalecimento do poder legislativo em detrimento do executivo. Dom Pedro I, contrário ao projeto, fechou a Constituinte em 1823, prendeu e exilou vários deputados. Ao mesmo tempo, nomeou um Conselho de Estado encarregado de elaborar uma nova Carta Constitucional que foi outorgada em 1824. A Constituição outorgada de 1824 centralizava todo o poder no Estado brasileiro nas mãos do imperador, que dispunha do poder executivo e do moderador, controlando os poderes legislativo e judiciário. Além disso, restringia o acesso à maioria da população brasileira às decisões políticas. Revolução que originou do descontentamento popular ao autoritarismo de Dom Pedro I, teve como principais fatores as dificuldades econômicas locais e os ideais liberais republicanos. Os principais líderes do movimento foram Pais de Andrade, Frei Caneca, Cipriano Barata. Dom Pedro contratou ajuda militar estrangeira, reprimiu o movimento executando os principais líderes. O absolutismo de Dom Pedro I provocou o rompimento da aliança com a aristocracia rural, ativando a oposição ao seu governo. O desgaste do imperador cresceu. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em favor de seu filho menor, Dom Pedro de Alcântara. Consolidava-se a independência e iniciava-se o período regencial no Brasil. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo podcast.